Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje, na nossa 66ª roda de conversa da Frente Estamira, a gente vai falar sobre o tema da saúde mental e a população, da saúde mental da população LGBTQIA+. E para a gente poder fazer a fala inicial, eu passo para o professor Pedro Gabriel. Boa tarde a todos, todas e todos, bem-vindos. Esse é um momento muito importante aqui para a Frente Estamira. Nós estamos hoje colocando em discussão um tema extremamente importante, que é a saúde mental da população LGBTQIA+. É um tema extremamente importante, a gente tem todo o interesse em poder abordar esse tema com as pessoas aqui convidadas e com todos aqueles que costumam participar da nossa roda. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, que vão ter uma fala inicial, relatando a sua experiência e falando do seu ponto de vista sobre essa questão da saúde mental da população LGBTQIA+, e falar um pouco também da dinâmica da nossa roda, né? Porque a nossa roda, nós temos as pessoas que são convidados justamente para fazer essas primeiras falas disparadoras, e, em seguida, todas as pessoas aqui presentes podem se inscrever, falar, comentar, etc. Esse é um tema novo na roda. Como o Leandro falou para vocês, são 66 rodas de conversa. A gente está fazendo ininterruptamente, desde o início da pandemia, reuniões todas as terças-feiras nesse horário, e, nesse momento, é a primeira vez que a gente aborda o tema da população LGBTQIA+. Então, nós temos os nossos convidados, os convidados vão fazer as suas falas a respeito da sua experiência, e aí a roda vai girar, tá bom? Nós normalmente fazemos as nossas reuniões, eu estou explicando porque tem pessoas novas, né? Até às 6h30, né? Normalmente 1h30 de programa. Então, bem-vindos, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, bem-vindos a todas as 31 pessoas que já estão aqui presentes. E, Leandro, volto para você para a gente poder começar a nossa roda. Obrigado, Pedro. Então, eu passo direto para a Hanna, ela pode se apresentar e tomar a palavra. Está contigo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? O meu nome é Hanna. Eu sou agente de promoção, saúde e redução de dano. Atualmente, eu trabalho na saúde mental, na atenção psicossocial, numa unidade de acolhimento adulto, metamorfose ambulante. E essa unidade, a gente trabalha com pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade, e o perfil dos usuários que a gente acolhe na unidade são usuários que têm uma relação abusiva decorrente do uso de álcool e outras drogas, pessoas que estão em situação de rua, e a população também LGBTQIA+, que estão em vulnerabilidade. E a gente, inclusive, temos frente de serviços territoriais onde a gente aborda essa população. E também eu estou como supervisora do projeto Garupa, que é um projeto que é desenvolvido pela SEDES, que é a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Promoção de Saúde. E o projeto é chamado Projeto Garupa, que é um projeto também que a gente trabalha mapeando as pessoas trans. Em especial, a gente dá um foco para a população trans, porque dentro desse guarda-chuva LGBTQIA+, a população trans ainda é uma população que dificilmente acessa os serviços de saúde, que a gente dificilmente está encontrando na atenção básica, na atenção psicossocial, e ainda existe uma barreira de acesso gigante a essa população. Então, uma das propostas do projeto Garupa é... Ai, obrigada, Vânia, obrigada.
uma das propostas do projeto Garupa é poder estar atuando juntamente, junto com a equipe da atenção básica, da atenção psicossocial, para poder estar desconstruindo essa barreira de acesso. E é um projeto que visa também trabalhar todas as áreas que o usuário possa estar acessando, facilitar o acesso às políticas públicas, não só à saúde, mas também como acesso à educação, ao trabalho e renda, acesso à questão do trabalhar a autonomia da população em geral, para que elas possam estar conhecendo e se apropriando dos seus direitos. E é um projeto que ele é feito por 10 agentes, e cada agente vai ser distribuído em uma AP do Rio de Janeiro. E esses agentes vão estar ali numa função de estar mapeando, encontrando essa galera. Tem umas perguntinhas básicas que eles vão fazer para poder estar entendendo e conhecendo a demanda do público. E é um projeto que está em construção. Ele foi lançado recente e está aí, está acontecendo. Está acontecendo e a gente estamos na expectativa para que a gente possa ter um bom número de pessoas cadastradas, até porque a gente possa também estar dando visibilidade a essas pessoas, para que a gente também possa estar gerando demandas no serviço de saúde. Então, como eu havia falado antes, a gente, dentro desse universo LGBTQIA+, a gente acaba dando uma atenção especial às pessoas trans. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas eu também me identifico como uma mulher trans. Eu, inclusive, estou com um casaco que é da bandeira trans, que é feito por uma empreendedora trans, esse casaco. Que essa empreendedora ela também está na articulação do projeto Garupas. Mas quando a gente pensa na população trans, o que acontece? A população trans, a nossa sociedade, ela se organiza muito a partir de uma perspectiva cisnormativa. E são pessoas que elas passam por vários tipos de violência. É uma violência estrutural por parte do Estado, quando o Estado não reconhece nossos corpos como legítimo. A população trans, elas sempre tiveram acesso aos seus direitos negados. São pessoas que tiveram, provavelmente, elas passaram por uma evasão escolar, pessoas que muitas vezes elas acabam tendo um vínculo familiar rompido ou fragilizados, pessoas que são postas para fora de casa, e são vários tipos de violência essas pessoas elas passam cotidianamente. Tem a questão também da erotização dos seus corpos. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, gente, eu vou tirar a máscara. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, ela ainda aponta que 90%, 95% da população trans ainda trabalham como profissionais do sexo, ainda estão na prostituição. E esse dossiê, ele foi lançado em 2020, quer dizer, foi lançado em 2021, e ele foi produzido em 2020, com um dossiê que foi feito pela Bruna Benevide, que ela se reconhece quanto travesti, e ela é uma coordenadora da ANTRA, junto com outra pesquisadora, Sayonara é o nome. E esse dossiê está lá na plataforma da ANTRA. E esse dossiê ele aponta que o Brasil ainda é o país que mais matam pessoas trans, continua liderando essa questão. E esse dossiê é uma forma também de dar visibilidade a esses números de pessoas que são assassinadas, e tem toda uma dificuldade em mapear e localizar essas pessoas, de poder estar notificando esses casos. Existe toda uma dificuldade.
E a gente entende que é uma população que a gente precisa estar investindo. Eu, na condição de uma mulher trans também, embora sou profissional de saúde, mas eu também utilizo muito uma técnica de abordagem que é chamada educação entre pares. Que a educação entre pares é onde eu me vejo, onde eu me reconheço. Isso aí faz uma diferença enorme nas nossas abordagens. Teve uma vez que eu estava participando de uma reunião de supervisão. Aí pessoal, que a equipe costuma trabalhar comigo, fazendo uma abordagem, elas começaram a relatar nessa equipe de supervisão que as meninas têm uma relação de cuidado no território, que é algo muito saudável, e que seria muito positivo elas poderem estar junto e que a gente pudesse estar levando a clínica até o território. Aí teve um questionamento, mas como que vocês sabem que essas meninas elas estão bem ali naquele momento, trocando ideias entre pares? E aí foi onde eu apontei que existe uma questão também de um reconhecimento. Isso aí eu estou falando quando questão de atividades territorial, quando a gente está no território, que a gente se depara com um grupo de pessoas trans nesse território. E o que, que acontece? Elas têm uma relação de cuidado uma com a outra, e a gente entende que é uma relação de pertencimento de uma pessoa trans, muitas vezes chegar num serviço de saúde e elas falam, eu não fui atendida por uma pessoa trans, eu não consegui ver uma pessoa trans também acessando o mesmo serviço que eu, apenas eu de pessoa trans, e eu não me sinto pertencente de nenhum lugar. Coisas que acontecem lá no território do sujeito se reconhecer no corpo de outra pessoa. Então, nesse sentido, o território ele também pode ser acolhedor, mas o território também tem muita violência. Como o nosso trabalho também é muito voltado para cenas de uso, cenas locais de prostituição, é o que a gente costuma falar, locais de entretenimento adulto. Como o nosso trabalho também é muito nesse território, a gente consegue estar identificando essas demandas e podemos também estar articulando o cuidado ali. Nós temos parceiros de cuidados, que é o consultório na rua, temos a equipe também da atenção básica. No território da 31, a gente também conta com o apoio da rede, da ONG Redes da Maré, que a gente também desenvolve trabalhos em parcerias, mas ainda assim existem ainda muitas barreiras de acesso, muito. Surge muitos relatos por que você não vai até a clínica da família. Aí teve uma usuária no território que falou assim, eu não vou à clínica da família porque o nome já fala, clínica da família, é uma clínica que relembra a ideia da família tradicional brasileira, enfim, eu achava que não fosse para pessoas igual a mim. Então, acontece muito da gente encontrar pessoal no território que eles têm um direito, mas eles não têm a consciência de que têm esse direito. Então, eu acho que é sempre importante nós, profissionais, estar investindo num trabalho de sensibilização e educação permanente de saúde. Então, acho que é muito importante para a gente poder tentar, para a gente poder avançar essas barreiras de acesso, poder ultrapassar essas barreiras, porque elas ainda existem. Elas ainda existem, a nossa sociedade ela é diversa, os nossos corpos são diversos, as nossas demandas também. Então, pessoal, eu gostaria de poder estar trazendo mais questões, mas hoje eu estou no plantão também e agora deu uma acalmada aqui na unidade. Mas era isso que eu queria também trazer para vocês, essas questões aí. E qualquer dia, se vocês também quiserem conhecer os trabalhos, tem um serviço noturno, que é um trabalho desenvolvido com o CAPS-AD Miriam Makeba e a unidade Metamorfose Ambulante, que é da atenção psicossocial.
fica na 3-1, que é um serviço que a gente aborda a população trans, população que estão em situação de rua. E, recentemente, a gente tem promovido uma campanha de vacinação com toda a população vulnerável ali no território. E também tem o projeto Garupa, que é o projeto que está em desenvolvimento, que é o projeto desenvolvido pela SEDES, em parceria com a Secretaria de Promoção de Saúde. E, enfim, se quiserem conhecer, fiquem à vontade, o convite está feito. E eu agradeço muito pelo convite, pessoal, agradeço pela presença e muito obrigada. Muito obrigado, Hanna. Prazer te conhecer. Acho que é super importante a gente poder escutar relatos como esse que você traz para a gente. Eu vou passar a palavra para Sabine, uma pessoa com quem eu tenho o prazer de trabalhar atualmente, residente do IPUB, e ela vai poder se apresentar melhor. Sabine, passo a palavra para você. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando bem, direitinho? Hanna, muito obrigada, querida. Estamos aí conectadas e estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Leandro, Thaís, Janine, Beatriz, por se conectarem, me chamarem para ouvir esse papo e poder contribuir um pouco também. A Hannah me fez pensar várias coisas, coisas que tocam em pontos muito íntimos dentro de mim, enquanto uma travesti, uma pessoa trans, não binária, terapeuta ocupacional, residente, multiprofissional, né, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, primeira da minha família a adentrar uma universidade pública, é, irmã da Mateusa, brutalmente assassinada em 2018, no bairro do Encantado, na comunidade do 18. E agora, a partir da fala da Hannah, de como os nossos corpos, as nossas corpas são colocadas em determinados lugares, já muito bem estruturados para que a gente ocupe esses lugares, como por exemplo da marginalização, da patologização, da prostituição. É, Isso tudo, nada veio da gente, né? Esses não são lugares que a gente almeja, né? Mas socialmente, muitas das vezes, a gente obrigatoriamente nós somos colocadas nesses lugares. E eu falo de um lugar de muito privilégio. Pude concluir uma graduação, né, na UFRJ, que me possibilitou pensar sobre o meu próprio processo de gênero. Nem sempre eu me reconheci enquanto uma pessoa trans, nem sempre eu me reconheci enquanto uma travesti. O meu processo de transição de gênero, ele se iniciou junto com o meu processo de consciência racial, a partir do momento que eu comecei a deixar os meus cabelos crescerem. E isso aconteceu bastante por estar cursando terapia ocupacional na UFRJ e tendo a possibilidade de experimentar outras coisas que não aquilo que era exclusivamente oferecido pela minha família, pelo bairro onde eu morava, em Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Em 2017, eu pude fazer um estágio em saúde mental no Franco Basaglia, né? Esse CAPS aqui, 3, que temos aqui dentro da Praia Vermelha. É uma jovem terapeuta ocupacional, ainda me reconhecendo enquanto uma bicha preta. É, Já tinha passado pelo NUPSAM, no projeto junto com a Melissa, com a Cristina Ventura, para pensar o trabalho colaborativo, a saúde mental e a intersetorialidade em relação ao cuidado de crianças e adolescentes. Mas foi especificamente na convivência do Franco Basaglia que alguma coisa assim despertou dentro de mim. Foi quando eu me percebi terapeuta ocupacional.
E eu percebi ali que eu estava me tornando uma terapeuta ocupacional a partir do encontro com pessoas que eu não compreendia muito bem. Às vezes eu não sabia como me comunicar, eu não sabia como me aproximar. Mas de alguma maneira, né, o estágio obrigatório me fazia ter que cumprir, né, aquela presença ali. E encontrar pessoas tão diferentes me fez, inclusive, me reconhecer enquanto louca, uma terapeuta ocupacional louca, uma bicha preta louca, é, uma louca terapeuta ocupacional. E a partir dali, né, e do meu trabalho de conclusão de curso, Bicha Preta no Baixo CAPS, Cartografias do Cuidado e da Formação de uma Terapeuta Ocupacional, com a orientação da Renata Meca, eu pude acompanhar também o meu processo formativo como terapeuta ocupacional e as minhas descobertas e questionamentos sobre os problemas de gênero, né? Sobre como nós somos dentro da binariedade, dentro da cis-normatividade, como a Hannah disse, somos colocados em dois caminhos. Se você nasce com pênis, você é um homem, você vai ter que cumprir toda uma série de expectativas, né, inalcançáveis para que você possa se reconhecer e ser reconhecido enquanto um homem. E se você nasce com uma vagina, você exclusivamente é uma mulher e precisa também seguir uma série de normas que também pautam uma existência impossível, né? Principalmente marcada pelo machismo, pela violência de gênero, pelo abuso. E aí, o que que a gente faz com tudo isso, sabe? O que que cada uma de nós aqui nessa roda de conversa, a gente faz, né, com essas duas possibilidades estritas, né, dicotômicas, de ou você é uma coisa ou você é outra, né? Como que a gente questiona isso nos nossos cotidianos? Porque assim, eu sinto que tanto eu quanto a Hannah, a gente pode relatar uma série de vulnerabilidades, desde muito novas, crianças. Eu tenho memórias muito vivas de todas as opressões que eu vivi, de que eu tinha que andar como um homem, falar como um homem, não ficar com determinada postura porque não era postura de homem. E aí, o que que isso gera, né, na existência de uma pessoa? Só que estamos aqui, né, enquanto adultos, numa roda sobre saúde mental de pessoas LGBTs, a primeira, né, compreendo. E eu sinto que é uma convocação mesmo para a gente pensar como a gente subverte isso juntos. Porque não é possível que só eu e a Hannah a gente dê conta disso ou outras pessoas LGBTs que estão aqui compreendem. As pessoas hétero, as pessoas cisnormativas, elas também vão precisar agir, né? Assim como as pessoas brancas precisam agir também numa postura antirracista. Pessoas cis precisam agir numa postura antitransfóbicas, anti-homofóbicas, antibifóbicas, antilésbicas. E é muito difícil fazer isso dentro do Instituto de Psiquiatria. Eu começo a minha residência no Carim, no Capsicarim. Recentemente pude ter algumas conversas com o Leandro, com algumas outras pessoas sobre o modo de se relacionar num serviço como um CAPSI. Atritos, eles são inegáveis e impossíveis de serem evitados, porque além de sermos muito diferentes, como a Hannah disse, temos perspectivas de trabalho e de vida que são muito diferentes. A gente, eu enquanto uma terapeuta ocupacional, ao ouvir que enquanto uma travesti terapeuta ocupacional, eu não seria a pessoa ideal a acompanhar uma jovem adolescente que possivelmente inicia um processo de transição de gênero. Eu me questiono o que que leva uma profissional de saúde mental dizer
que a única travesti, a única pessoa do serviço, a única pessoa trans do serviço não é a ideal para acompanhar uma pessoa jovem, adolescente, que está iniciando possivelmente um processo de transição de gênero. Para além de todas as questões que atravessam a situação, né, a experiência de vida da pessoa, mas assim, especificamente sobre a transição. Assim, qual é a lógica da gente dizer que a única profissional trans, quiçá, do Instituto de Psiquiatria, compreende, não é a pessoa ideal para acompanhar uma adolescente que possivelmente está iniciando um processo de transição de gênero. Assim, eu repito várias vezes, gente, porque para mim isso não está dado. Além de dizer que é transfobia, compreende? Mas eu sinto que institucionalmente a gente precisa problematizar posturas como essa, que aconteceu na minha experiência. Mas isso acontece das pessoas não respeitarem os meus pronomes, compreende? Que eu solicito que usem. Muitas das pessoas me tratam no masculino, na cara dura, compreende? Dentro do Instituto de Psiquiatria. É, muitas das pessoas, ponto. Compreende? Eu não tenho que falar mais de outras pessoas. Ó. É ponto. Pra mim é ponto final aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado, Sabine. Prazer estar aqui com você. E é isso mesmo, né? A Hannah estava falando da questão, né, das pessoas poderem se identificar, né? Assim como algumas pessoas, por exemplo, negras, preferem ser atendidas por outras pessoas também pretas, né? Negras. Assim como também uma adolescente que possivelmente possa estar passando por esse processo, possa se identificar, ter vivências e poder trocar, né, com alguém que está passando por isso, enfim, que está iniciando. Obrigado pela sua fala. Acho que a gente precisa enfrentar mesmo institucionalmente o que se passa. Vou então passar agora para o Juan. Juan. Boa tarde, eu me chamo Juan, eu sou aluno de farmácia da UFRJ e eu tô aqui hoje porque eu participo do projeto de extensão em saúde da população LGBT. Ele é pertencente à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também estão aqui na sala outros membros do projeto, que é a Lara e o Gustavo. É, e eu vou começar falando um pouco sobre esse projeto. O projeto ele tem alguns ideais, que um desses ideais é os participantes dele, os alunos extensionistas, eu sou um homem cis gay também. E o ideal do projeto, um dos ideais do projeto é que todos os alunos sejam reconhecidos como membros da população LGBT. Para daí que a gente possa juntar nossos conhecimentos de visão de mundo, as nossas experiências enquanto usuários do sistema de saúde, para a gente agregar isso ao que a gente estuda na universidade e ao que a gente estuda no projeto, porque a gente tem reuniões semanais no projeto e às vezes os assuntos são previamente mostrados para a gente estudando e chegar lá na hora do debate para a gente conversar sobre. Além disso, além dessas discussões semanais, o projeto tem algumas outras atividades, como aulas expositivas que a gente faz para o curso de medicina da UFRJ. Para algumas turmas, são 2 vezes por semestre a gente dá essas aulas expositivas, que são para a gente tentar mostrar a forma, digamos que correta de atender a população LGBT, saber respeitar o nome social, respeitar a orientação. A gente fala sobre as diferenças de orientação sexual, de identidade de gênero e essas coisas para a gente tentar melhorar o atendimento dessa população mesmo. E a gente também leva casos clínicos de profissionais que tiveram uma má conduta quanto à população LGBT, para que os alunos digam o que eles acharam que havia de errado naquela consulta, naquele caso clínico, e que a gente tente conversar sobre isso e sobre o que tinha de errado. Também é basicamente isso. A gente também leva algumas dinâmicas para eles e essas coisas. E também falando um pouco sobre o tema, quando você é LGBT, você já cresce sofrendo preconceito, muito bullying e esse tipo de coisa. Isso vem desde a infância. Então isso vai acarretando um peso emocional muito grande, porque você vai
ficar muito estressado e você vai se sentir que você não pertence a esse lugar mesmo, você vai tentar se encaixar. E para isso você vai estar sempre atento ao que você fala, a como você se porta, a com quem você anda, a sobre o que você conversa. E imaginar isso para uma criança, para um adolescente, é muito problemático, porque é muito difícil. Você tá se vigiando o tempo todo e você tá estressado o tempo todo. E isso vai acabando deixando você mais ansioso. E fora que todo mundo te diz que isso é errado. Então você muitas vezes internaliza isso, o que pode levar a depressão, ansiedade mesmo. Quando você vai crescendo, você pode ter medo de sair na rua mesmo, ou você sai e fica muito ansioso, está sempre em estado de alerta, porque pode aparecer alguém que é LGBTfóbico e agredir você de alguma forma, seja verbal ou física, como a gente sabe que acontece muito no Brasil. E quando você está com seu parceiro, ou parceira, no caso de casais homossexuais, isso aumenta mais ainda, porque você vai ficar mais alerta ainda e esse estresse aumenta cada vez mais. E também, como as meninas bem falaram, pontuaram muito bem e mostraram a vivência delas e falaram muito bem. E eu vou tentar falar um pouco sobre o que a gente debate no grupo, sobre a letra T da sigla. E a gente, como elas bem disseram, vocês falaram muito bem, aí eu vou só, sei lá, tentar pontuar de novo para a gente deixar bem claro que a letra T da sigla, as pessoas trans, elas sofrem mais preconceito ainda porque elas vão crescer e sofrer uma série de violências ao longo da vida. Uma dessas violências é quando elas são barradas do sistema de saúde. Porque vocês podem me dizer que, Juan, mas o sistema de saúde não é gratuito e universal. Ele é, só que uma vez que você é desrespeitado, que você não tem seu nome social respeitado, que não respeitam sua identidade de gênero, que você não é respeitado como pessoa mesmo, você não vai se sentir acolhido nesse ambiente, você não vai querer voltar lá. Isso é muito problemático, porque vai afastar essa pessoa do sistema de saúde. E é basicamente sobre isso que a gente estuda no projeto, sobre como fazer a pessoa se sentir mais acolhida por nós profissionais e futuros profissionais de saúde. Porque muitas vezes esse preconceito, Eu peço a quando palavra, tá? Desculpa, tá bom, Alexandre, seja bem-vindo. Assim que o Juan terminar, a gente te passa a palavra, tá bom? Tá ok. Boa noite a todos aí, viu? Desculpa aí a intermissão. Tá bom, Alexandre, obrigado. Juan. é, porque muitas vezes esse preconceito parte dos profissionais de saúde mesmo. É, dos funcionários da unidade de saúde, do segurança, da pessoa da recepção, do médico, da enfermeira, da médica, da enfermeira, do farmacêutica. E, e inclusive, recentemente, o projeto foi convidado para a gente fazer dinâmicas e aulas e estudar, para a gente mostrar isso para os funcionários de uma unidade de saúde da UFRJ que ia começar a fazer a harmonização em pessoas trans. Daí a gente levou para esses funcionários isso que eu já falei para vocês sobre o nome social, sobre identidade de gênero, como fazer as pessoas, tentar fazer as pessoas se serem mais acolhidas para que elas continuem com o tratamento lá de forma mais segura. E todos esses impasses de acesso à saúde e de violência e de falta de segurança para a população trans, ele é o que acarreta para que elas tenham uma péssima qualidade de vida, que é refletido nos dados sobre a expectativa de vida, que enquanto para uma pessoa trans a expectativa de vida é de 35 anos, para uma pessoa cis ela chega até 76, que a gente vê a disparidade e a problemática que é. E é basicamente isso. Obrigado pela oportunidade, eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês sobre isso, e muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Juan. Eu acho que quando a gente fala da sigla, né, é uma sigla complexa, já que ela inclui tanto questões de orientação sexual quanto questões de identidade de gênero. Então, é importante a gente sempre poder falar mesmo sobre todas as letras dessa sigla que tem lá no seu final um mais para poder abarcar tudo aquilo que ali não está incluído. A gente tem a Natália, que se inscreveu para poder falar, perguntar, comentar.
Logo em seguida, o Alexandre, que pediu a palavra, depois a Cássia. E quem mais quiser pode usar o recurso de levantar a mão. Natália? Oi, gente, boa noite. Deixa eu ligar a câmera aqui. Eu nem tinha tanta pretensão de falar, na verdade, mas acho que o relato do Juan me estimulou um pouco a falar sobre a minha experiência também, que não foi nada perto do ideal. Eu me descobri bissexual lá pelos meus 18 anos, e nessa época eu já sofria de depressão, eu não tinha tratamento nem acompanhamento por uma questão mais da minha família mesmo, e em um momento eu decidi me assumir em casa, porque eu nunca gostei de esconder quem eu era para minha família. Eu nunca precisei fazer isso, e no período em que eu fiz isso me machucou muito, então eu imagino como seja para as pessoas que passam anos, meses, um período absurdo de tempo fazendo isso. E no momento que eu me assumi para minha família, eu recebi uma série de xingamentos, uma série de julgamentos. Eu era nojenta, doente mental, asquerosa, eu tinha destruído o sonho da minha família, era errado, não era natural. Então, como eu já estava num período muito, muito ruim, esse foi o dia da minha primeira tentativa de suicídio. Então, toda essa rejeição, ela é muito agravada por todos os outros contextos em que a gente já está incluso, justamente por ser quem a gente é nessa configuração social que a gente se encontra. Então, eu claramente falhei na minha tentativa, mas continuou sendo algo que gerava muitos conflitos muito graves dentro da minha família. E quando eu comecei a namorar minha primeira namorada, eu obviamente escondi isso da minha família, mas não só era difícil esconder isso da minha família, mas como eu tinha que esconder isso do mundo, sabe? Eu não podia andar de mão dada com ela na rua, a gente ia pra praia, tentava ir para um posto que a gente tem postos, né, na praia que protegem a gente e tudo mais, mas você via o rosto das pessoas, as expressões de nojo, as pessoas cuspiam na nossa direção, as pessoas estavam areia, enfim, uma série de violências que não deixam de ser violências, né? Então, tudo isso foi muito difícil. E quando eu vejo a minha família banalizando essa nossa luta, quando a sexualidade de alguém é motivo de piada, quando o gênero de alguém é motivo de piada, sabe? Tudo isso é muito ofensivo. E só reafirma todas as violências que eu vivi, que todas as pessoas vivem, só reafirma e valida todas as mortes que ocorrem no nosso país por causa de homofobia e transfobia, enfim. Eu fui expulsa de casa uma série de vezes por causa disso, mas eu nunca arredei o pé daqui, porque eu não tenho pra onde ir, então eu vou botar o pé aqui e vou ficar aqui. Quero ver você me tirar. Eu tenho 74, sou bem grande, mas assim, eu já fui espancada pela minha família e, enfim, fui ameaçada de uma série de formas pelas pessoas que teoricamente... Olha, eu compactuo com ela e compactuo com ele também, viu, gente? Obrigada, Alexandre. Então, é uma série de coisas que, mesmo por eu ter uma série de privilégios, por eu ser branca, eu tenho classe média, eu não sofro vulnerabilidades sociais tão grandes, continua acontecendo comigo por ser parte dessa comunidade, sabe? Então, é uma dor que é inimaginável, assim. Esses relatos agora estão sendo realmente muito emocionantes, e eu me relaciono. Alexandre, espera só um minutinho, deixa a Natália terminar, a gente já te passa a palavra. Tá tudo bem, pode falar, eu já terminei. Obrigada por vocês se abrirem e compartilharem isso com a gente. Eu acho que esse é um espaço de segurança e que a gente pode se ajudar. Muito obrigado, Natália. Vamos passar para o Alexandre. Alexandre, você compartilha com a gente. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Um bom começo de semana aí. Olha só, gente, eu compactuo com a fala dela e a fala do anterior aí, que eu não sei o nome, eu esqueci.
Juan, tá? Eu também sofro isso, sofro psicofobia, sofro homofobia, sabe? Enfim. Eu acho o seguinte, cara, levando em consideração que o manicômio não é apenas uma estrutura de muros e grades, né? Aprendi isso com o Paulo Amarante. Manicômio é uma filosofia, né? Que é tudo aquilo que leva o indivíduo à exclusão social, seja por segregação, maus tratos, discriminação, preconceito, estigma, paternalismo excessivo, etc, etc, etc. Tudo isso que vocês já sabem, né? Levando em consideração isso, eu acho que, assim, eu vejo o mundo, assim, de uma forma geral, eu não sei vocês, mas eu vejo uma coisa mais ampla, sabe? Uma coisa mais panorâmica, entendeu? O mundo, em geral, perdeu um pouco o amor ao próximo, a solidariedade, a caridade, entendeu? A atenção, sabe? E, além disso, eu, por exemplo, sou contra a internação involuntária. Por quê? Pô, se eu não quero ser internado, não me interna, porcaria. Não é verdade? Ué, eu tô legal, tô bem como eu tô. A minha loucura, cara, é através dela que eu faço arte, entendeu? Eu produzo, eu faço pintura, eu faço escultura, eu faço poema, sabe? Pô, eu faço filmes aí, vídeos documentários premiados na Mostra Nacional de Vídeo de Saúde, entendeu? Pô, o Arte Loucura foi premiadíssimo, entendeu? Pô, faz maior sucesso, sabe? Sou ator, diretor, produtor, roteirista, sabe? Trabalhei na TV Pinel durante anos, entendeu? Então, assim, eu acho que tá faltando um pouco de amor ao próximo, eu acho que é isso, entendeu? As pessoas, elas são muito umbiguistas, elas são muito, assim, individualistas, sabe? Só querem saber de si próprios, os outros que se fodam, desculpa o teu termo aqui, tá? Mas os outros que se fodam, entendeu? Então, assim, eu acho que, sei lá, esse mundo tá muito perdido, sabe? Eu não sei mais o que pensar nisso. obrigado, Alexandre. É isso aí. As maneiras de estar e se mostrar no mundo são múltiplas e cada um tem a sua, né? Cássia, Na verdade, eu acho que a doença mental, ela não é uma doença, tá? Em primeiro lugar. Para mim, ela é uma forma de existência. É viver-se a subjetividade humana. obrigado, Alexandre. Vou passar agora então para Cássia. Oi, pessoal, que depoimentos mais fortes e potentes, né? Enquanto a Hannah estabelece um trabalho, né, tão maravilhoso, independendo daquilo que se é, ou que se tem como aparência na vida, já no aspecto da saúde mental, parabéns, viu, Hannah? Muito emocionante de ouvir o seu depoimento. E, por outro lado, né, a Sabine vem dizer que dentro de um local de trabalho, estágio, ela é chamada a atenção pela condução de um caso. Aí eu gostaria de fazer um grande questionamento, então, Sabine, junto com você, que saúde mental é essa? Eu já venho... Escrevo de novo. Tá bom, Alexandre. Eu já venho falando, em todos os lugares que eu posso falar, que houve uma reforma psiquiátrica em algum momento. Nós estamos em 2021 e eu acho que tem que ter uma consciência de uma nova reforma, né? Porque senão a gente fica atado a um passado jurássico e que não dá conta do tempo atual. O tempo atual é 2021, pandemia e pandemônio político. Então, acho que seria interessante levar para esse seu lugar de estágio que saúde mental é essa que estão propondo. Ou se é saúde mental, ou se é saúde ou alguma outra coisa, não é? Então, era isso que eu queria falar, e da delicadeza também, né, Juan, desse trabalho na universidade, que ainda precisa ser promovido, né? Gente é gente, não é rótulo. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Eu botei um comentário ali, gente, 2021 e rótulos, rótulos, rótulos e rótulos. Chega, cada um tem um nome e faz o que quer da sua vida. Obrigado, Cássia, pela sua fala.
A gente tem as inscrições, então, né? Só para eu marcar a Yolanda, Lucimar, depois o Alexandre, que se inscreveu novamente, e a Juliana, que acabou de se inscrever. Então, eu vou passar para a Yolanda. Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui no ônibus voltando para casa, mas, Nossa Senhora, assim, os palestrantes de hoje arrasaram, né? O mínimo que a gente pode dizer, né? Muito feliz de assistir essa roda de hoje, gente, muito feliz. A roda de hoje foi um presente, assim, para dizer o mínimo. E eu fiquei pensando assim, junto com o que a Cássia falou, né? A gente tem que repensar, como eu sempre digo, a reforma, repensar, redefinir, né, as diretrizes e tudo mais. Mas fiquei pensando também numa outra coisa. Como é que é importante aquilo que eu sempre falo, de ter que ter o personagem, né? Ter que ter o personagem falando sobre as suas demandas dentro da luta. Como foi importante a gente ouvir a fala da Hannah falando de dentro do lugar de fala específico dela, como para as pessoas trans, né? É difícil perceber que uma clínica da família é para eles também, né? Porque a gente que não está nesse lugar, né? A gente que não vive essa realidade, a gente não consegue nem parar para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que esse nome clínica da família é absolutamente excludente. Olha só, né? Uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Como é excludente o nome clínica da família, como exclui uma parcela considerável da população. Como só esse nome já alija, né, tanta gente de um serviço tão importante. Né? Então, assim, só para reforçar como é importante termos o nada sobre nós sem nós. E isso abrange não só as pessoas com deficiência, não só as pessoas com transtorno mental, não só a população LGBT, não só os negros, é todo mundo. As pessoas precisam estar dando os seus relatos para que as suas demandas sejam verdadeiramente ouvidas e que as políticas públicas sejam construídas a partir das suas realidades. Senão é tudo fake. Senão tudo que é construído acaba sendo, entendeu? Construído sobre castelos de areia, gente. E a gente continua assim, malhando em ferro frio. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigada, viu, gente? Maravilhosa a roda de hoje. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, Yolanda. Você, como sempre, está de parabéns. Concordo com você, Alexandre. Lucimar? Vocês me desculpem eu estar aqui meio desorganizada para falar, mas eu queria falar rapidamente. Deixa eu tentar tirar aqui, que eu acho que não tem ninguém aqui perto. Eu só soube desse espaço só ontem à noite, na madruga, e soube em cima da hora e não consegui me organizar para poder assistir desde o início. Mas vi aí que a Hannah participou, peguei uma parte da fala da Sabine e achei incrível. Imagino que a Hannah tenha falado do trabalho que a gente faz pela UAI, pelo CAPES Miriam Makeba. Eu trabalho no Miriam Makeba. Mas o que eu queria trazer aqui bem rapidamente é em relação aos CAPES, né, do quanto que a experiência que eu tenho tido é do quanto que nós, dos CAPES, a gente pensa muito pouco na saúde mental da população LGBT. É impressionante, assim, do quanto que nós fomos homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos. É muito grave isso, porque... vou dar um exemplo simples, né? Assim, a gente faz o trabalho com a população trans e travesti em vulnerabilidade no território ali da Maré, né? De Bom Sucesso. Nós acompanhamos cerca de 40 meninas, mais ou menos. Das que a gente acompanha mais de perto, a gente já acessou mais, mas que a gente acompanha mais de perto, cerca de 40. Pouquíssimas dessas meninas chegam no CAPES, e isso tem a ver com nós, tem a ver com a forma como a gente dá acesso para elas, né? Não é que elas não precisam, né? Tem a ver com a porta de entrada mesmo. Então, a gente acompanha elas mais no território mesmo.
E aí uma dificuldade, por exemplo, que a gente tem enfrentado agora é em relação ao prontuário, né? Por quê? Para que a gente consiga cadastrar essas usuárias no CAPES, a gente precisa do nome morto delas, né? Do nome masculino. Não é possível, por exemplo, cadastrar apenas com o nome social. Isso é muito grave, assim, isso fala do quanto que o SUS é transfóbico, né? Por exemplo, no SUS, né, na unidade de atenção básica, não tem, tem no prontuário ali como nome social, mas no SUS tem apelido, nem no nome social consta como apelido. Então, assim, isso é muito grave, né? E assim, os relatos que a gente vem recebendo de diversas usuárias que a gente acompanha, é do quanto que elas não são atendidas. Elas não são atendidas quando elas chegam sozinhas nas unidades. Quando nós estamos com elas são recebidas. Mas quando a gente vai numa primeiro atendimento, quando marca retorno, ou elas não são atendidas ou elas são atendidas de uma forma muito violenta. Outra questão que eu imagino que tenha aparecido aqui também, acho que a Sabine falou um pouco disso também, pelo que eu escutei, é da patologização, né? De quanto que muitas usuárias chegam nos serviços e são entendidas, por exemplo, como alguma questão psiquiátrica, né? A equipe fica logo preocupada em dar um diagnóstico e não olha aquele usuário como usuário ou usuária, né? Algum desvio, né? Tem algum CID, né? Algo que eu escuto muito é algo relacionado à personalidade ou é algum quadro psicótico, né? É impressionante como nós patologizamos o tempo todo, né? E quando eu falo nós, somos nós mesmos, assim, enquanto nós não nos olharmos como transfóbicos, homofóbicos e bifóbicos, vai ser muito difícil da gente poder pensar política pública e colocar em prática, né? Porque o que eu percebo também é que algumas políticas públicas são construídas sem a população LGBT. E aí fica difícil, né? Como é que a gente vai aplicar uma política que não faz o menor sentido para elas, né? Era um pouco disso que eu queria trazer e dar a sugestão de que a gente possa ter outras rodas falando mais sobre essa saúde da população, porque, por exemplo, algo que a gente fala muito pouco é sobre a população lésbica, por exemplo, né? Do quanto que a saúde mental da população lésbica é muito violentada, né? Assim, quando a gente vai pensar de como que é abordado, por exemplo, inclusive no SUS, na atenção... Mas não é só lésbica, não, é geral isso, cara. Não, é geral, mas eu acho que a população lésbica é pouco falada, né? Eu acho que não tem muita distinção mesmo, não, assim. Isso é verdade. Discriminação, é discriminação mesmo com toda a população LGBT, né? É transfobia, bifobia, homofobia, mas a população lésbica eu vejo a gente falando pouco, principalmente nas unidades de atenção, de saúde mental e de atenção básica também, né? Enfim, só para a gente poder... enfim, a sugestão é que a gente possa ter outros encontros como esses, outras rodas, para a gente poder trazer a população LGBT para poder estar discutindo esse assunto, né? Que eu senti falta aqui de outras pessoas. Obrigado, Lucimar. É verdade, né? Tanto que a sigla antes era GLS, né? Começou com o G na frente, depois passou o L à frente, para marcar mesmo o quanto se fala menos das lésbicas. Alexandre está inscrito, depois eu coloquei aqui no chat, deixa eu resgatar. Alexandre, Juliana, Lara, Jaqueline. Alexandre. No meu lugar, quero dar um abração aqui ao meu querido amigo Pedro Gabriel Delgado, que há muitos anos eu não vejo, sabe? Ele é um grande amigo, um grande companheiro de luta, entendeu? Através do irmão dele, a gente conseguiu a Lei 10.206, entendeu? Então, acho que merece meus aplausos e tiro meu chapéu para ele, hein? Aqui, ó. Tiro meu chapéu, Pedro. Tá? Segundo lugar, bom, gente, isso para mim é geral, tá? Isso aí realmente tá certo que as lésbicas são pouco faladas, mas acontece o seguinte, até nos CAPs, cara, eu recentemente fui internado, entendeu? E no CAPs 3, sabe? E eles queriam me dar injeção a qualquer custo, Eu falei, não toque em mim, cara, você não me conhece, não toque em mim, entendeu? E no entanto, eles me deram
uma violência, vinha com violência, me agarrar, me jogar no chão e me aplicar a injeção. Quer dizer, isso para mim é uma agressão, entendeu? Então, eu acho o seguinte, se a gente não quer dormir é porque a nossa mente trabalha o tempo todo. A gente é criativo, a nossa mente transborda criatividade, entendeu? A loucura nada mais é do que um mar de criatividades que a sua mente fica vendo, fica raciocinando, pensando, tendo ideias. Eu tenho um projeto aí, pô, que tá desde quando, gente? Já tem uns 5 ou 6 anos esse projeto. O projeto chama-se Loucos pela Vida e Resiliência, entendeu? Que é baseado no livro do Eduardo Mourão Vasconcelos, Reinventando a Vida, entendeu? E eu quero fazer um vídeo documentário sobre isso, sabe? Sobre usuários de vários Brasil inteiro, entendeu? E eu não estou tendo pernas, eu não estou tendo patrocínio, sabe? Eu não sou o Paulo Amarante da vida, eu não sou o Pedro Gabriel Delgado da vida, eu não sou o Eduardo Vasconcelos da vida. Eu não tenho nome, entendeu? Então isso para mim prejudica muito. Se eu tivesse nome, eu já tinha conseguido. Agora parece que o CAPES Pedro Peregrino, aqui em Campo Grande, parece que está interessado. Eu vou levar lá amanhã, vou levar meu laptop amanhã, vou mostrar o projeto, para ver se rola alguma coisa. Agora, já está difícil, entendeu? Então, assim, como é que a gente pode construir uma saúde mental com saúde se a gente mesmo é castrado, entendeu? Então, assim, não acredita na gente, né? Não passa, o louco é louco e acabou, entendeu? Enfim, são várias coisas que realmente eu fico indignado, eu vou até parar por aqui. Obrigado, Alexandre. Juliana? Oi, boa noite. Tava com muita saudade da roda, da Frente Tamira, tem um tempo que eu não consigo chegar, então fico muito feliz de estar aqui, de ouvir tantas coisas importantes, né? Queria dizer para o Alexandre que, Alexandre, você é o Alexandre na vida, cara. Você não é o Pedro Gabriel, mas você é o Alexandre. Você é o Alexandre na vida, você não é o Pedro Gabriel, mas você é o Alexandre na vida. Eu sou uma mísera formiguinha que trabalha, minha filha, ele trabalha muito. Eu sou um dos cofundadores do MONULA, Movimento Nacional dos Usuários da Luta Antimanicomial, que é mais do que isso. Sou um dos cofundadores. E todos os usuários aqui presentes são convidados a participar do MONULA, entendeu? Só procurar a gente, procura eu, a Yolanda, o Eduardo Vasconcelos, tá? O Paulo Amarante, tá? Os usuários familiares também podem participar, e técnicos também. Pedro Gabriel está convidado a participar também, Pedro, tá? Como convidado, entendeu? E quem quiser participar, participa. Porque é só dos usuários, mas acontece o seguinte, o MONULA, ele é um movimento só de usuários, mas só que a gente precisa de parceria, né? De apoio, de cabeça pensante e tal, e também de mais orientação também para a gente começar a pegar as rédeas do movimento antimanicomial, entendeu? A gente precisa desse apoio, né? Então, rapidinho, eu estou concluindo já. Eu coloquei os técnicos como apoio. Os usuários têm voz e voto, já os técnicos e familiares têm voz. Voto só quando se é solicitado, ok? Um abraço. E eu vim pensando, né, a partir de todas essas falas lindas, importantes, falar exatamente sobre a questão do nome social, porque eu trabalhei num equipamento de políticas para pessoas LGBTs e fiz uma grande amiga nesse lugar que eu trabalhei. E ela me ensinou uma coisa que eu levei assim para minha vida. O nome dela é Tatiana Crispim. E ela, quando a gente começou a fazer capacitação em alguns equipamentos de assistência aqui da região, a gente começava a ver justamente a ficha de cadastro dessas pessoas nesses equipamentos. E aí ela falava, né? Ela falava assim, por que primeiro tem o nome de registro e depois vem o nome social? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente bate o olho num cadastro, numa ficha de cadastro, é
nome, né? O primeiro nome. Então, se o nome de registro está lá primeiro, as pessoas nunca vão olhar para o nome social. Então, a gente, né, ela fala assim, eu acho que seria importante colocar o nome social, inclusive, primeiro do que o nome de registro. Porque eu acho que isso é uma questão, uma demarcação política importante, né? E aí eu levei isso para a vida, assim. Hoje, né, atualmente, eu estou na direção do CAPCI de Araruama, e no início, né, quando a gente começou a fazer os primeiros instrumentos para poder abrir o CAPCI, eu levei isso, sabe? O nome social precisa vir primeiro na ficha de cadastro, né? Aqui a gente não tem o cadastro pelo sistema do SUS, a gente, né, imprime, tem uma ficha impressa. Então, assim, a primeira coisa é o nome social, depois vem o nome de registro. E isso foi importante num caso que a gente atendeu de uma mulher trans, de uma adolescente trans, que ela nunca tinha falado o nome dela para ninguém. E no dia que ela estava fazendo o acolhimento, eu fiz o acolhimento dela, e eu peguei uma ficha em branco e entreguei para ela. Falei assim, olha, se você se sentir à vontade, você fala para mim ou você coloca aqui o seu nome. E aí, pela primeira vez, ela conseguiu escrever o nome dela, o nome social, né? E aí ela desabou, assim, começou a chorar muito, e tem na ficha dela, né, no prontuário dela, essa ficha de acolhimento que tem somente o nome social, não tem mais nada. Porque ela né, pediu para que ali dentro dos atendimentos ela pudesse ser chamada pelo nome dela, mas que fora dos atendimentos ela gostaria de ser chamada pelo nome de registro, que ainda era uma coisa muito difícil, né? A relação com a família, enfim, toda uma questão que envolve aí preconceito familiar, preconceito social, né? Transfobia, mas ela tem uma ficha que tem o nome social dela. E isso é uma questão que é muito importante, assim. E aí ela passa a poder construir a partir desse nome, né? Desse nome que pela primeira vez ela pôde escrever, e isso, né, com o tempo foi impactando na família, isso foi sendo conversado, isso foi sendo falado. Então, assim, de fato, a gente precisa ter esse olhar das políticas públicas para as pessoas LGBTs, né? E aí, assim, para além disso, uma questão que eu gosto muito de dizer, assim, né, que eu também sou uma pessoa LGBT, passei por muitas dificuldades enquanto técnica, né, preconceitos mesmo, e na gestão, assim, né, ocupar esse lugar de gestão também é uma afirmação política importante para as pessoas LGBTs, principalmente uma gestão que não é de políticas públicas para pessoas LGBTs, né? A gente ocupa outros espaços também, o que é muito bacana nesse momento, né? Mas tem as suas dores, tem as suas dificuldades, tem né, os nossos momentos que a gente passa LGBTfobia, que a gente é o tempo inteiro questionado e numa tentativa de retirada desse lugar, mas a gente está aí na resistência, a gente está aí com esse olhar, que eu acho que é importante, né, também ter pessoas, ter técnicos, ter pessoas... Resiliência sempre, renasça sempre das cinzas, sua fênix. Pois é, a gente tem que ser uma fênix e tá sempre se reacendendo, reavivando, para que a gente tenha nesse nosso lugar também esse olhar, porque é importante que a gente tenha esse lugar, esse olhar como técnico, como parte da gestão, né? Então a gente está aí seguindo numa resistência, e eu acho assim, uma das aulas que foram mais emblemáticas no curso que a gente fez de barreiras, né, de acesso, foi a aula que a gente falou das barreiras da população LGBT, da população negra. Então, acho que a gente precisa muito falar sobre isso ainda, é muito importante ter essa roda e que venha mais rodas para que a gente possa falar de cada letra, né? Porque cada letra também precisa desse olhar, precisa desse protagonismo.
para que a gente possa discutir a saúde mental dessas pessoas, de nós, né? Falamos de nós. Muito obrigado. Boa fala, gostei, muito bem, parabéns. Eu acho que, só rapidinho, eu acho que vocês usam a razão, compactuo contigo e meus agradecimentos à sua participação e à sua fala. Obrigado, Alexandre. Lara? Eu adorei a fala da Juliana, né? Muitas falas maravilhosas aqui também sobre o projeto de extensão LGBTQIA+, da UFRJ, né? Que nem o Juan. E uma fala, assim, muito boa que eu ouvi, que agora, infelizmente, não lembro o nome, já foram ótimas, né? Já foi muita gente. Falando da atenção básica, né? Da entrada da pessoa numa APS, numa clínica da família, porque hoje em dia, a gente tem um processo transexualizador no SUS, né? Mas é uma coisa especializada, então não tem como a gente tomar conta de toda uma população com algo especializado. Então a gente tem que garantir a entrada na atenção primária para essa pessoa. Fala-se, os profissionais de hoje em dia não têm capacitação. Isso não se fala na grade de medicina, não se fala na grade de quase nenhum... Falou tudo! Obrigada, Alexandre. Não tem capacitação, falou tudo. Não sabem lidar, assim, se assustam, né? E aí, sei lá, uma menina trans chega com uma infecção no dedão e aí não querem encaminhar para tal serviço especializado, Mas não é bem assim, né? A gente tem que garantir esse atendimento para essas pessoas. E é isso. Também protocolos cis heteronormativos, a gente tem a política de saúde LGBTQIA+, né? Que está em vigor, mas ela está defasada, tem coisa errada. E, assim, necessita-se de atualização, né? A gente sabe que tem protocolos que não são atualizados, por exemplo, uma pessoa trans, uma mulher trans, fez uma redesignação de sexo e tem uma neovagina. E aí não tem um protocolo ali para cuidar. O Instituto de Ginecologia não sabe cuidar, ninguém sabe cuidar. Então, é uma coisa assim que fica muito invisível ao olhar da saúde, sabe? Então... Era isso que eu queria falar bem rapidinho. Obrigada, gente, pelo lugar de fala. Obrigado, Lara. A gente já tem inscrito a Jaqueline e o Carlos Henrique. Depois eu gostaria de passar para as pessoas que foram convidadas a falar, né? A Hanna, a Sabine e o Juan, para poderem fazer a fala meio que caminhando para o encerramento da roda, né? Já são 6h18. Jaqueline. As falas de hoje foram uma verdadeira aula, porque eu lembrei de vários casos que eu atendi na atenção básica, na atenção hospitalar. Eu sou enfermeira há mais de 30 anos. Se eu contar para vocês uma coisa, vocês me fizeram ver vários filmes de várias pessoas. Por exemplo, quando você fala por Rogéria, que faleceu relativamente recente, Rogéria é uma pessoa famosa, multimídia, mas ela foi uma pioneira. Pensa na geração dessas pessoas, né? Então, quando eles chegam para a gente nas unidades de saúde, para uma pessoa idosa abrir para você é muito difícil. Quando ele é uma pessoa trans, mais difícil ainda, porque ele se veste de homem para chegar no lugar, ou se veste de mulher para chegar na unidade de saúde. São as coisas mais assim, incríveis que acontecem, que você imagina assim, como que essa pessoa tem que se passar por isso, se sujeitar a isso. Mas pensa bem que essa é uma geração mais madura e que não tem esse gás todo que vocês aí, mais jovens, estão colocando. E essas pessoas estão aí, estão vivendo e a gente está atendendo. Eu acho que é só chamar a atenção, né, porque essas pessoas estão por aí, são muitos e são pioneiros, ao mesmo tempo que eles são muito fortes, porque sobreviveram a muita violência, muito preconceito, coisas inimagináveis. Se vocês passam, imaginam essas pessoas, né? Eles também são muito frágeis, porque estão idosos. E a gente tem que dar mão palmatória, que nós, profissionais de saúde, a gente avalia as pessoas, às vezes, assim, não acha que idoso transa, pelo amor de Deus, né? Imagina. Mas quanto mais ser gay, usar droga, ou ser lésbica, então essas questões não são perpassadas, as pessoas não perguntam, e isso são questões importantíssimas, chamar a atenção, reiterar. Eu acho que drogas é uma questão que a gente tem que discutir. Muito obrigada a todas as falas, eu acho que vocês trouxeram assim, questões importantíssimas, e eu só queria chamar a atenção para a gente que trabalha com a população, fazer as perguntas e dar o espaço necessário para que as pessoas se sintam confortáveis e abram esse pessoal mais idoso do coletivo LGBTQIA+. Obrigado, gente. Um abraço, parabéns pela roda primorosa. Obrigado, Jaqueline. Carlos Henrique.
Gente, tem que ir embora, eu não posso ficar muito tempo, não. Boa noite. Assim, eu não consigo entender a pessoa ser chamada dessas maneiras aí, o homossexual, o travesti, e tudo isso aí, sem deixar de colocar muito claro que eles não são somente o travesti, o gay, a lésbica, eles são seres humanos. E cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Eu gostaria de parabenizar a todas que falaram aí e gostaria de dizer assim, que o preconceito ele é e vai ser para sempre. Não vai mudar. A gente acha que a gente tem um sonho que todo ser humano se humanize, mas é o sonho. A gente não tem esse negócio de que o ser humano vai mudar ou vai deixar de chamar o gay de gay. Tudo bem, mas eu acho que deve educar as pessoas para isso também, né? Tá, mas não vai o doido também não deixará de ser chamado de doido, mesmo frequentando CAPES. Mas qual o problema de se chamar de doido, de louco, de maluco? Eu não ligo. Deixa ele terminar, Então, eu também não ligo que me chame de negro, de preto, porque eu sou. Agora, eu não gosto que me chame de afrodescendente. Não gosto, porque eu não vim da África. Se os descendentes vieram da África, tudo bem, mas eu não... Aí eu gostei, concordo. Eu gostaria de parabenizar a todo mundo que falou. Eu entendi o que vocês falaram e gostaria de dizer a vocês o seguinte: cada ser humano é único, por isso é direitos humanos. A pessoa tem o direito à sua vida sem preconceito, sem distinção de cor, de raça, de credo. Então, assim, todo mundo, todo ser humano tem o mesmo direito. Ele quer usar o corpo da maneira que quiser, que use. Entendeu? Então, assim, muito obrigado por eu estar participando e vocês me proporcionarem isso, tá? Obrigado. A gente que agradece. Me dá uma parênteses aí rapidinho e vai embora. Alexandre, 30 segundos, não posso muito tempo, vai lá. Olha só, gente, eu quero fazer uma denúncia. O CAPS ali do lado do Alfredini, CAPS 3, foi que eu sofri agressão. E eu sofri agressão braba lá, entendeu? Então, para mim, que é o CAPS Cômio. E outra coisa, eu acho que o mundo ainda tem muito que aprender na questão do amar ao próximo, como eu sempre falo. Não é uma questão de religião, gente. Nós somos irmãos, pelo amor de Deus. Vamos pensar nessas coisas, né? A gente precisa um do outro, cara, sabe? A gente precisa e necessita de um do outro. O ser humano vive em sociedade, né, cara? Então, sofrer preconceito também é ignorância, sabe? É falta de conhecimento, falta de cultura, entendeu? Discriminação também, estigma também, entendeu? Tudo isso, tanto que manicômios são falta de cultura, falta de conhecimento, de ir pra rua, sabe? Dar palestra, sei lá, fazer show de arte, música, canto, etc. É isso, gente, que eu queria falar, ok? Um abração pra vocês. Boa noite e boa conversa aí pra vocês aí. Desculpa alguma coisa. Obrigado, Alexandre, pela presença. Eu acho que não pulei nenhuma outra inscrição. Se eu tiver, alguém pode me dizer se eu pulei. Eu acho que não. Eu queria marcar aqui a presença que chegou do Bernardo, que também foi o nosso convidado para poder falar aqui inicialmente. Se o Bernardo quiser, eu gostaria de passar a palavra para ele, se ele quiser pegar a palavra. Depois eu gostaria que a gente pudesse ouvir mais um pouquinho, né, a Hanna, a Sabine e o Juan, e a gente encaminhando, infelizmente, para o final da roda. Bernardo, você quer falar alguma coisa? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Desculpa o atraso, eu cheguei do trabalho, eu ainda estou com a roupa, com a máscara por aqui, tem 5 minutos.
Eu queria agradecer primeiro o convite, né, que a Ana Clara fez. Eu pontuei para ela essa questão do horário, né, porque eu saio exatamente às 5 do trabalho. Infelizmente não deu para chegar aqui antes, mas eu fiquei bem contente, principalmente pelo tema da roda, né? Eu sou, para quem não me conhece, me chamo Bernardo Ferreira, eu sou usuário, militante e trabalhador da saúde mental aqui na Zona Oeste do Rio. Eu sou uma pessoa trans, me identifico como trans não binária e isso é algo que me atravessa, né, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu moro numa região aqui do Rio, Santíssimo, né, Zona Oeste, onde que é dominada assim abertamente por uma mistura de tráfico, milícia e neopentecostais. Então é uma existência de bastante medo até, assim, não tem outra palavra, sabe? Quando você recebe uma encomenda, quando eu vou assinar o comprovante do condomínio e eu tem que em algum momento eu tenho que falar meu nome, né? E eu hoje moro com minha companheira que está se mudando, então eu não penso só em mim, né? Eu tenho que pensar na segurança de nós dois. E quando eu tenho que me apresentar, colocar o nome lá, a pessoa fala Bernardo, ainda me chama Bernarda, aí tenta fazer aquelas correções. Então, assim, é bastante complicado, né? Eu lido com pacientes em crise que, por incrível que pareça, para eles não, é, eu tenho sentido uma aceitação maior, né? Às vezes eles fazem uma pergunta, mas como assim? Você é menino ou menina? Ah, tá, então tá bom. Então é Bernardo, tá, gente? Aí eu fiz um combinado lá com eles, todo mundo me chama de B, e aí não tem essa confusão, né? Mas recentemente eu passei por situações que eu tive que lidar de forma rápida na hora, né, de me apresentar, a paciente não entender, questionar e apertar, né, o meu peitoral. Eu ainda não fiz a mastectomia, então já aconteceu por 2 vezes, né? Então, foi algo que, assim, que eu tive que desmoronei, tive que me remontar, porque eu precisava estar ali enquanto profissional, né? Para fazer o meu trabalho, e foi o que eu fiz, assim, mas essas agressões, mesmo que intencionais, né? Porque foi intencional, tanto que a própria paciente me pediu desculpa imediatamente, né? Felizmente foram casos isolados, mas de resto, assim, voltando, focando na parte de saúde mental, assim, é tudo bastante complicado, assim, para você conseguir um atendimento, né? Aí você consegue um atendimento. Eu, no meu caso, os medicamentos que eu tomo afetaram diretamente a minha tireoide, né? E isso fez com que eu tivesse um hipotiroidismo. Então, eu dei início ao processo de hormonização, né? Se viu ali uma alteração na tireoide, aí para conseguir tomar a medicação que eu tenho que comprar, são R$ 300, e como trabalhador da saúde ninguém ganha muito, né? Principalmente com as terceirizações, a precarização que a gente está vivendo através das OS. E, para além disso, aí você precisa passar por um endócrino. Você vai na clínica da família, não tem clínico. Sem o médico, não te colocam no CISREG, né? E isso vai virando uma bola de neve, né? E às vezes eu escuto pessoas falando, mas isso não é uma emergência, não é um caso de vida ou morte. Mas você vive aprisionado, sabe? Desde pequenas coisas, a se apresentar a uma pessoa que, independente da roupa que você vista, te chama de senhora. Então, são pequenos tapas que você vai tomando todo dia. E aí você vai somando isso a questões que você já vivencia, independente da sua identidade de gênero, né? Isso vai virando um fardo muito grande, assim, e felizmente eu tenho uma rede de apoio, ao contrário da maioria, né, dos meus pares que não tem, né, seja na família, seja de amigos, né, eu consegui hoje, eu sei que eu falo, eu aprendi com a minha companheira que a gente não é privilegiado, a gente tem acesso, então hoje eu tenho acesso a uma casa, eu tenho acesso a tratamento, eu tenho acesso a uma companheira, né, que não me objetifica, sabe? Eu tenho acesso a estar no mercado de trabalho, mas eu sei que muitas pessoas não têm sequer isso. E, assim, isso certamente vai corroendo, vai minando a nossa saúde mental de uma forma que eu não sei mensurar, sabe?
Mas é complicado esse sentimento de impotência, porque você quer fazer, mas você precisa. Porque parece uma coisa tão simples, sabe? Marca a cirurgia, tira logo isso, no meu caso, né? Porque é importante deixar claro que a transgeneridade não é uma receita de bolo, né? Então, assim, para mim, Bernardo, para minha vivência, eu preciso passar por algumas etapas para me sentir bem, para conseguir me olhar no espelho. E isso tudo é bem complicado, sabe? Você sair todo dia de manhã sabendo que vai passar por tudo isso e que para muitas pessoas isso não é nada demais. Então, só queria deixar assim, eu não sei qual foi a linha, né, de debate hoje. Vou com certeza assistir no YouTube, que é o que eu tenho feito com as rodas anteriores. Mas só queria deixar mais um desabafo. Eu senti que esse era um espaço onde eu poderia fazer isso. Com certeza, Bernardo, aqui é o espaço para isso apesar de não ter pegado as falas iniciais, a sua fala vai ao encontro de todas elas. Muito obrigado. Então, eu volto então para as pessoas que estavam no início convidadas. Não sei se Hanna quer fazer uma fala para fala final, depois Sabine, depois Juan. Boa noite. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade e dizer que as conversas aqui foram bem enriquecedoras e contribuíram bastante para conhecimento de mundo mesmo, para a gente possa entender mais sobre o ponto de vista de cada um, porque não se restringe só a uma pessoa, né? Se restringe a um grupo de pessoas com várias características e que são totalmente individuais. Então, a gente tem que ouvir de cada um, é importante que a gente ouça de cada um, que cada um passa, para que a gente possa tentar mudar isso de alguma forma. E é importante também que as pessoas que não sejam da comunidade também ouçam e tentem fazer sua parte, sabe? É isso que é um dos mais importantes e é o que uma das partes que o projeto que eu falei para vocês no começo busca. E é isso, basicamente. Foi muito enriquecedor ouvir todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite para todo mundo. Obrigado, Juan. Gente, olá, boa noite. Tô sem a câmera porque eu precisei entrar pelo notebook, meu celular acabou a bateria e a câmera do notebook não tá funcionando. Muito obrigada também pela oportunidade. Assim, recebi uma mensagem aqui para ponderar de que as famílias são plurais, então preciso dizer isso aqui. Também não tinha escutado a reflexão sobre a clínica da família ser uma nomeação que pode ser Excludente, talvez. Né? limitante e construída de diferentes maneiras. Obrigada, Priscila. E aí é isso, gente. Bora, coragem, seguimos e cabeça erguida sempre. Ok? Beijocas. Um beijo, Sabine. É isso aí, pessoal. Né, uma roda plural. Essa é a Frente Estamira, plural. Vou passar então para o professor Pedro fazer a fala final. Só tenho que agradecer mesmo a todas as pessoas que participaram, os nossos convidados, as pessoas que trouxeram seus depoimentos. Acho que foi uma experiência incrível essa, né? De poder ouvir esses relatos. E são relatos assim muito agudos, muito expressivos, né? Apesar do tempo ser curto, mas a capacidade também de cada uma dessas histórias, né, exprimir a complexidade dessa questão da experiência humana, né? Como acolher a experiência humana, como acolher a diversidade e como enfrentar esse problema da universalidade do sistema público de saúde e dos direitos de uma maneira sensível para a radicalidade das experiências que nós temos, né? E eu acho que é muito importante, que eu percebi também um elemento extremamente importante, que é o protagonismo, né? O protagonismo dessas todas as pessoas que aqui falaram, construindo caminhos para todos nós, né? Construindo caminhos para o SUS, construindo caminhos para todos nós. Então, eu queria agradecer muito a Hanna, Sabine, Juan e todas as outras, Bernardo, que chegou depois, e todas as pessoas que falaram aqui, que deram seus depoimentos, falaram da sua experiência, porque eu acho que essa roda foi uma roda importantíssima para
para que a gente possa continuar debatendo essas questões aqui na Frente Stamira. Então, muito grato a todos. A gente está chegando ao final, né, do nosso horário aqui. Vou voltar para o Leandro e, mais uma vez, queria também fazer um registro extremamente importante, eu acho super importante. A gente tem organizado essas rodas de conversa com a participação dos residentes multi e das pessoas que fazem o programa de extensão. A Frente Stamira é um programa de extensão universitária, né? Aqui da UFRJ. E eu acho que a gente tem que registrar, quer dizer, eu acho que o Leandro e a Priscila vão concordar, que eles que organizaram, na verdade, né? Foram os extensionistas e os residentes que organizaram, então estão de parabéns, queria agradecer as residentes aqui, a Janine e a Thaís, e os extensionistas que ajudaram também na organização dessa roda. Tá bom, gente? Obrigado, pessoal. É isso aí, a gente se vê semana que vem. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Mais um encontro feliz. Mais um encontro feliz. Boa noite. Boa noite. Parabéns aí. Parabéns. Parabéns aos palestrantes. Tchau. Excelente. Se cuidem. Parabéns. Roda maravilhosa. Beijo. Sobre o tema. Tchau. Noite, viva o SUS. Viva o SUS! Viva o SUS! Mais inclusivo e mais diverso. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Viva!